Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TVL de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara de Vereadores de Blumenau, que é o câmarablu.sc.gov.br. A gente começa o Comunidade dessa semana conversando aqui com o presidente e o vice-presidente do Centro Braille de Blumenau. Está aqui com a gente o Dirceu Bombonati, que é o presidente, e também o Michel Kleinschmidt, que é o vice-presidente. Inclusive o Michel, ele é deficiente visual. São os nossos dois convidados aqui para esse primeiro bloco do Comunidade para falar das atividades do Centro Braille, das novidades, dos desafios, né, também dos deficientes visuais aqui na nossa cidade e principalmente o que pode ser feito para melhorar, né, a vida dessas pessoas também. Michel, tudo bem contigo? Olá, Rodrigo, tudo bem? Uma satisfação estar aqui, satisfação poder participar desse programa para falar um pouquinho sobre a nossa entidade, sobre o universo das pessoas com deficiência visual. Muito bem. Dirceu, obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo. Esse espaço é valioso para nós agradecemos esse seu convite e estamos à disposição para falar exatamente das nossas atividades. Presidente, como é que estão as atividades, o que o Centro Braille faz, né, para contar aí para nosso telespectador? O Centro Braille nasceu em 2002, através de um programa do Ministério da Cultura, o Arte Sem Barreiras, vinculado à Fundação Cultural de Blumenau. É um programa, inicial foi o Centro de Publicação da Literatura Regional para Cegos. E de lá para cá nós fomos publicando livros em braille e fomos então chegando à inclusão das pessoas com deficiências através da leitura e da escrita em braille. E também na época nós começamos com oficina de informática para deficientes visuais ou não. E os deficientes visuais, Rodrigo, engloba os de baixa visão também, que enxerga, que enxerga baixa visão. Como é o meu caso, eu Sim. também sou um deficiente visual. Qual o percentual disso que você tem de visão, para você ter uma ideia? Eu tenho mais ou menos 40% a 50% de visão, mas em um olho só, Sim. do direito. Então quem tem baixa visão, enxerga pouco, também é considerado um deficiente visual. Exatamente. Isso tem muita gente na cidade. Por isso que o desafio é grande, Rodrigo, porque nós não vamos falar só para um universo restrito de pessoas cegas, mas falamos com pessoas que têm baixa visão, e isso engloba uma porção de gente, ou de nascença, ou problema de doença, né? A própria doença de hoje, o glaucoma, diabetes. Diabetes também causa isso muita cegueira. Causa muita cegueira e a própria idade, vamos dizer assim. Tem muita gente idosa no Brasil que vai, pela idade, tem a diminuição da visão também. E é uma tendência também, né? A população está envelhecendo, vai envelhecer ainda mais. Sim. E o grupo, com certeza, de deficientes visuais vai aumentar bastante. Com né? certeza. Então, não é só um clubinho de cegos, entendeu? A associação engloba todas essas pessoas e tem um objetivo muito maior, que é justamente incluir os deficientes visuais com os não deficientes visuais, com os normovisuais, como a gente chama, né? Então, isso aí é um grande desafio. Grande desafio. Já agora e para frente também, né, Dirceu? Com certeza. Ô, Michel, tem muito preconceito ainda para quem não enxerga nada, para quem enxerga pouco, muito pouco? Como é que você hoje, né, avalia essa questão aí para a gente? Você que é o vice-presidente, como uma pessoa que não enxerga nada, né, Michel? Não tem nenhuma visão, mas em contrapartida, porém, todavia, como a gente disse, é uma pessoa superativa, toda hora, né, tá dando entrevistas, esteve na tribuna da Câmara, fez um discurso bonito esses dias na tribuna, até achei que era candidato. Não é não, né, Michel? Não. Então, como é que você avalia, hein? Tem muito preconceito ou tem muita coisa que precisa mudar, Michel? Bom, nós temos avançado significativamente nos últimos anos em matéria de legislação, nós temos avançado, né, em matéria de compreensão da deficiência. As pessoas com diversas deficiências têm se exposto, elas têm saído de casa, elas têm buscado exercer o protagonismo, mas ainda existem muitos aspectos em que as coisas precisam ser melhoradas. A legislação precisa sair do papel em muitos aspectos. Refiro-me especialmente à questão da mobilidade nas cidades. Aí você olha para as calçadas, vê a situação irregular das calçadas, que é difícil para andar para qualquer pessoa com ou sem deficiência. Existem questões envolvendo uma pauta que nós temos aqui, envolvendo a instalação de sinaleiras sonoras, né, que nós estamos nessa pauta aí, que facilitaria o momento de cruzarmos uma rua.
Tem várias questões envolvendo essa locomoção de pessoas com deficiência pelas cidades e atitudes também, né? Olhar as pessoas com deficiência como seres humanos antes de qualquer coisa. Nós não somos nem heróis, nós não somos nem vilões, somos apenas seres humanos que queremos viver, que queremos ser donos da nossa própria história, traçar o nosso próprio caminho. E tem a questão também que a gente fala ainda da inserção do mundo do trabalho, que ainda está acontecendo, mas sempre pode melhorar, né? Compreendendo as pessoas com deficiência como seres produtivos, como pessoas que podem ser contratadas não apenas para o preenchimento de cotas, mas como pessoas que podem ser produtivas e que têm muito a oferecer. Então, embora nós tenhamos avançado, nós temos alguns aspectos para melhorar. E eu acredito que, a partir do momento em que se mude a atitude com relação ao modo como se encara as pessoas com deficiência, a partir do momento em que mudamos a nossa atitude, aí nós conseguiremos quebrar todas as demais barreiras que existem no dia a dia. E isso é muito importante. Michel, até a título de curiosidade, para o telespectador te conhecer um pouquinho mais, o vice-presidente do Centro Braille. Como é que é o teu dia a dia, hein? Como é que você acorda, faz o quê? Como é que você faz as atividades em casa? A sua mãe que está aqui, a Eliana, te ajuda muito, você é bem independente, já que você não enxerga nada, né? Mas tem ali a sua muletinha que você utiliza, enfim. Como é que é o seu dia a dia, o dia do Michel, para que as pessoas te conheçam também um pouquinho? O dia a dia de uma pessoa que procura trabalhar, que procura ter amigos, que procura se divertir. O apoio da família foi muito importante, ainda é bastante importante na minha caminhada, porque como eu nasci com a cegueira, eles tomaram uma decisão fundamental no momento em que eu nasci, que foi a de não permitir que eu permanecesse em casa, não permitir que eu permanecesse trancado em um quarto, né? Então a decisão deles foi fundamental. Não obstante o baque que a questão da deficiência naturalmente traz, mas foi uma decisão muito importante que eles tomaram, a de permitir com que eu estudasse, né? E hoje eu trabalho, tenho outras atividades, tenho vínculos sociais. Eu utilizo bastante da tecnologia para realizar minhas atividades, para trabalhar, para me deslocar também com o aplicativo de transporte, né? O smartphone com o leitor de telas. Utilizo bastante da tecnologia. E continuo contando com o apoio da família também no meu dia a dia. Olha que bacana. Então você usa celular, computador, também consegue utilizar? Uhum. Tudo isso? Sim, a tecnologia nos tem permitido significativos avanços, mas é claro que o Braille continua sendo importante, especialmente na alfabetização, na leitura de algumas coisas que o computador não vai conseguir ler. Daí a importância de termos uma entidade como os amigos do Centro Braille, que tem atividades no cunho da tecnologia, que tem oficina de informática, mas também continua trabalhando com o Braille na produção de material, na leitura e escrita, né? Nós temos oficinas de leitura e de escrita Braille, porque acreditamos ainda que o Braille pode ser um instrumento de emancipação das pessoas com deficiência visual. O Braille é fundamental, né, Não precisa nem completar nada, né, Rodrigo? Falou tudo, né? Falou tudo, né? O que falta ainda ter Braille, por exemplo, para que essas pessoas possam ter acesso a tudo na cidade praticamente? Olha, a questão é justamente essa proposta que o Centro Braille tem, da integração, da inclusão. Enquanto a sociedade não sentir a necessidade, vamos dizer, entre aspas, de incluir o deficiente visual como um cidadão comum e oferecer essa cidadania plena, igualdade de condições e oportunidades, né, Rodrigo? Nós precisamos sentir isso. Você vai ter sempre essas dificuldades no relacionamento interpessoal. A pessoa mesmo, ela tem não sabe nem como lidar com o deficiente visual ou qualquer outro deficiente, né? Um exemplo claro é na hora de atravessar Exato, rua, né? a rua. O que eu vou fazer agora? Será que eu ajudo ou não ajudo? Não ajudo, eu pego no braço, Exatamente. eu puxo, eu ponho a mão no ombro, eu vou falar com ele, será que eu não vou assustá-lo? Aproveitando a presença de vocês aqui, o que fazer diante de uma situação como essa? Quem é indicado? Michel? O Michel fala porque ele... O primeiro aspecto a ser ressaltado é que não há problema algum em oferecer ajuda, né? Quando a pessoa está em alguma dificuldade, você pode abordá-la e oferecer ajuda. Oferecer ajuda não significa sair puxando a pessoa pelo braço e já ir atravessando, né? Primeiro você tem que perguntar se ela quer. Talvez ela queira ficar parada ali mesmo, ou talvez ela queira seguir um outro caminho, né? Ofereça ajuda para ela,
Se ela não aceitar ajuda, fique tranquilo, é um direito que ela tem de não aceitar ajuda, isso não quer dizer que ela está sendo mal educada, é uma escolha dela. Mas se ela quiser ajuda, você ofereça o seu braço, que ela pegue na altura próxima do seu cotovelo, você fica mais ou menos meio passo à frente da pessoa com deficiência e vai ajudando ela a percorrer o caminho. Sempre que possível, avisar, descrever um pouco do caminho, o que está acontecendo, se vai ter um degrau, se vai ter alguma elevação, sempre que possível descrever. Mas é mais tranquilo do que se pensa, às vezes, porque as pessoas chegam assim, como vocês mencionaram, chegam com medo, chegam com preocupação. Às vezes uma conversa, um diálogo já resolve muita coisa. Exatamente, porque a pessoa não enxerga, mas fala, né? Se comunica, então está ali. Uma pessoa normal, né? O Michel aqui está dando mais do que clareza de que são seres humanos. É tranquilo, o Michel, tranquilo. Super inteligente, ativo. Se você já é formado, Michel, em alguma... Sim, eu possuo graduação em Direito, tenho 2 especializações. Eu estou há quase 5 anos aqui em Blumenau. Atualmente eu trabalho no Ministério Público Federal. Trabalha no Ministério Público Federal. Tem a Luana, que, por exemplo, que trabalha com o vereador Becker, aqui que também é deficiente visual, se formou agora. A Luana não. Suelen. A Suelen. Luana não, desculpa, a Suelen, é verdade. É. O Gilberto está sempre aqui na Câmara também, né, que é outro sim. deficiente visual. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês acreditam que tem alguma deficiência visual na cidade, hein, Dirceu? A estatística é complicada, né, Michel? É difícil encontrar um número, né? Mas a grande questão ainda está no fato de quantas pessoas com deficiência ainda precisam ser buscadas de certo modo, né? Precisam despertar para a vida. Quantas famílias ainda precisam despertar para a realidade de que as pessoas com deficiência podem ter atividade, que elas podem ter uma vida ativa. Então, nós estamos aí na rua, nós estamos aí andando, fazendo nossas atividades diárias, mas a preocupação ainda sempre existe com pessoas com deficiência que ainda estão afastadas, ainda estão isoladas, né? Então a preocupação é buscar esse público, né? Buscar essas pessoas, trazê-las para a sociedade também. Fica esse recado aí, para finalizar, Exatamente. Qual é a mensagem que você deixa aí ao público? Eu falo da necessidade de uma procura da própria sociedade, da comunidade, de ver os seus deficientes de maneira geral e também especialmente os deficientes visuais, né? Existe assim uma questão da acessibilidade que é muito, muito importante. Quando você fala que está faltando acessibilidade, todos se remetem aos deficientes físicos. É o cadeirante. Então está faltando calçada, como o Michel falou, mas esquecem que o deficiente visual, hoje em dia, ele precisa também ter acessibilidade completa para ele. Então a sinalização, mesmo em braille ou sonora, deve existir. Existe programas, a informatização, existe uma porção de ferramentas que a própria sociedade ainda desconhece. Então, nós queremos, através dos nossos projetos de inclusão, abrir esse espaço para a comunidade descobrir que existe essa entidade nossa, Amigos do Centro Braille. O projeto Novo Olhar dos passeios ciclísticos é o que dá mais visibilidade para nós, né? Com as bicicletas tandem e também... O olhar é aquele pessoal que vai na bicicleta com os deficientes. Exatamente. O guia na frente e o deficiente visual pedalando simultaneamente atrás. Então, isso tudo mostra que há a possibilidade de você colocar os deficientes visuais em igualdade de condições e oferecer esse espaço na sociedade como um todo, né? Então tá bom, Dirceu. Michel, quero agradecer primeiro você, Dirceu, presidente, pela presença aqui. Obrigado. Volte sempre, né? Obrigado. Nosso já conhecido aqui da comunicação também, Dirceu Bombonati, homem da comunicação aqui da cidade. E o Michel, volte sempre também, né, Michel? Quando você quiser, a TVL aqui está aberta aqui para as novidades aí do Centro Braille, enfim, das ações que você faz também. É voluntário do CVV também você, né, Michel? Também. É uma satisfação estar aqui, a satisfação é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de dar entrevista, gosto das câmeras, até porque eu não as vejo, né? Eu gosto da câmera, em função disso também. Né, Michel? A câmera não atrapalha. É um prazer estar aqui. E só lembrando que a deficiência não é bênção nem maldição, mas é só uma condição como outra qualquer. Obrigado, Michel. Michel Klein-Schmidt, vice-presidente do Centro Braille. Também conversamos com o Dirceu Bombonati, que é o presidente do Centro Braille aqui de Blumenau, ligado aí à Fundação Cultural. Nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna aqui com mais uma entrevista no TVL Comunidade. Até já.
depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Já estamos de volta aqui na sequência do TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau. Mais uma vez, lembrando para você que você consegue assistir esse programa também através da internet, lá no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Na sequência, nós vamos conversar agora com o novo coordenador do PROCON aqui de Blumenau. Está com a gente o advogado André Moura da Cunha. Doutor André, obrigado pela visita aqui na TVL. Tudo bem, coordenador? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Obrigado pelo convite também. Bom, vamos falar sobre o PROCON de Blumenau. Você assumiu agora recentemente um dos órgãos que tem mais contato diretamente com o público, né? Porque defende o consumidor aqui da cidade. Como é que estão os trabalhos? Rodrigo, inclusive eu sou consumidor, você é consumidor. Então o PROCON tem contato com os 400 mil habitantes que tem em Blumenau. Sim. O trabalho é um desafio grande, porém também é um desafio que você resolve o problema do consumidor o dia a dia. Cada dia chega uma demanda diferente, então você consegue conhecer um pouquinho do consumidor a cada dia que passa. Certo. Hoje há uma procura bastante grande das pessoas ao PROCON aqui de Blumenau. A demanda, ela, ao invés de aumentar, diminui aí por causa dos problemas que são resolvidos ou não são resolvidos. Pelo que a gente acompanha, o PROCON costuma resolver os problemas aqui na cidade, né? Perfeitamente, Rodrigo. O que acontece é que a demanda só aumenta, porém com esse aumento de demanda é mais fácil o PROCON também, em parceria com a própria empresa que são as reclamadas, de entrar em contato com elas e tentar reformular para que aquela reclamação que houve de um cliente e depois pode virar os 10 clientes, ela seja resolvida de uma forma só. Então acaba acumulando, depois pega tudo e a empresa resolve de uma vez só. Perfeitamente. É assim que funciona. Bom, o doutor André, quais são as campeãs ainda de reclamação aí, né? Assim, pelo menos os modais, né, de empresa? A telefonia continua liderando nas reclamações? A telefonia sempre, porque todo consumidor utiliza o telefone. Né? Então, automaticamente, a telefonia é a primeira. Sai campeã. Porém, vem também resolvendo, sendo a grande campeã em soluções também. Ah, é? Isso. As operadoras têm resolvido os problemas com os consumidores? Hoje em dia, o consumidor tem várias opções. Então, uma vez ele não foi resolvido aquele problema, pior do que ele não ser resolvido é ele mudar de operadora, né? Então, a partir que ele muda de operadora, aquela telefonia vai ter que se adaptar ao novo molde do consumidor, senão ele vai ter que fechar as portas. Né? Bom, sobre essa situação mais recente agora da greve dos caminhoneiros, né? Houve muita procura dos consumidores em relação ao aumento dos preços, até do próprio combustível e nos mercados também, e a questão do diesel. Já baixou realmente nos postos aqui de Blumenau o valor? A primeira pergunta é referente ao abuso excessivo que houve durante a paralisação. Sim. Inclusive no início, né, quando saiu na mídia que ia haver a paralisação dos caminhoneiros. Que ia acabar a gasolina, teve posto que aumentou o preço, né? Isso, já fizeram o aumento do preço. O PROCON verificou todos os 11 casos que nós tivemos em reclamação. Conseguimos constatar que alguns postos, inclusive a nota fiscal, já vieram com o valor atualizado. Então, realmente, o posto não houve culpa do posto. Claro, a gente deu orientação a ele, principalmente fixar o valor da gasolina no posto, porque o cliente estava acostumado a pagar 4,10 e de repente vai para 4,80 aditivada, que também não era aditivada antes. Então essas informações foi a orientação do PROCON para que desse orientação e o cliente não se assustasse quando visse, porque houve a mudança, inclusive. Certo. E os demais questionamentos sobre o diesel, o preço, como é que está agora? O diesel, o próprio governo federal informou que seriam 46 centavos, aí após disse que até dia 15 vai para 41 centavos, então o desconto vai ser de 41 centavos. O PROCON está aguardando esse pronunciamento efetivo para que se pode conferir junto aos postos de gasolina. Lembrando que Santa Catarina tem um ICMS diferente e os impostos são diferentes, automaticamente não vai chegar a esse valor. Porém, o valor que o posto recebeu de desconto, ele vai ter que ser passado para o consumidor. E isso é o PROCON está de olho. O doutor, hoje tem muitos tipos, né, de atendimento do PROCON. Tem o PROCON móvel, tem o WhatsApp, tem na internet agora, no site do PROCON também. As pessoas continuam indo lá fisicamente no PROCON ali na Avenida Beira-Rio ou tem procurado os outros tipos, as outras formas de atendimento aí do PROCON?
Rodrigo, o WhatsApp, as pessoas tiram muito dúvidas. E isso é muito importante. Antes de você comprar qualquer produto, antes de você adquirir o produto, você tira a dúvida primeiro. Que tipo de dúvidas são as mais comuns assim dos consumidores? O preço abusivo. O gás está com valor alto? Não está? O que vai para a mídia referente ao gás, o valor de R$ 65,00 tabelado pelo PROCON é verdadeiro ou não é? Então as pessoas estão muito... elas estão procurando mais saber a informação antes de adquirir o produto ou até o próprio contrato. Certo. Contrato, inclusive, quando faz compra um produto ou vai fechar um contrato, entra em contato via WhatsApp, porque é muito mais prático. Porém, as pessoas em reclamação estão preferindo ainda ir até o PROCON. Embora temos o WhatsApp, temos o e-mail e o site que pode entrar em contato e ali é todo autoexplicativo. Né? E a pessoa não precisa ir até o PROCON para fazer essa reclamação. Tem o Procomóvel também, né, doutor? Que toda semana tem um bairro diferente, né? Isso, toda quarta-feira o Procomóvel está num bairro. Inclusive, se você, consumidor, gostaria que o Procomóvel fosse até o seu bairro, pode entrar em contato conosco, a gente faz o agendamento e na próxima quarta-feira, e também as ações que nós temos de sábado e domingo, muitas vezes nós temos algumas ações em parceria com loja, com vereador, com a própria ação da prefeitura, o Procomóvel também vai. E no Procon Móvel, onde está o carro do Procon lá no bairro, na comunidade, é possível já registrar a reclamação, levar os documentos, as notas fiscais, na identidade, já fazer a reclamação no veículo mesmo, doutora? Perfeitamente. Inclusive, o sistema do Procon Móvel é o mesmo sistema do Procon. Ele já interage. Então, pode fazer, cumprindo o requisito de toda a documentação que é necessária, já pode fazer a reclamação e a pessoa sai dali com a reclamação, inclusive, quando chegar no PROCON, quem sabe até uma audiência. Basicamente, quais são os documentos necessários? As pessoas levam certinho sempre os documentos? A maioria das pessoas realmente acabam faltando, até porque ela não sabe o tipo de reclamação que vai entrar aquela situação que ela está passando. Porém, a identidade comprovante de endereço e, principalmente, a comprovação, né, o cupom fiscal e a comprovação do que ela vai fazer a reclamação. Tudo que tem a ver ali com a compra, né, com a reclamação, com a queixa, tem que levar, né? É bom levar junto, né? Perfeitamente. O PROCON sempre indica todo consumidor, quando for efetuar uma compra, solicite a nota fiscal ou cupom fiscal. Caso, se o estabelecimento não quiser dar a nota fiscal, aí ela pode ir sem a nota fiscal e já abrir a reclamação por uma infração que é a falta da nota fiscal. Isso é bem sério, bem grave, né, doutor? Porque é um direito do consumidor ter, aliás, todo estabelecimento tem que, né, entregar a nota fiscal e o consumidor tem que exigir a nota fiscal também, né? Isso mesmo, isso é o giro da economia, né, Rodrigo? Então, automaticamente, quando você adquirir o produto, você tem que ter, sim, a nota fiscal, tem que solicitar a nota fiscal e o estabelecimento tem que ceder a nota fiscal para você. Bom, praticamente todo mês, né, doutor, tem uma data comemorativa, e agora em junho, Dia dos Namorados. Esse passado teve Dia das Mães, agora em julho, não sei o que vai ter, mas daqui a pouco vai ter alguma data em julho também. Em agosto tem Dia dos Pais, e assim vai, né? Cada mês que passa tem uma data de comemoração e as pessoas com as compras. E hoje está muito grande o número de pessoas que compram pela internet, é impressionante, né? O que a gente pode orientar as pessoas sobre compras pela internet para não errar, para não falhar, para não acabar tendo dor de cabeça depois por causa de uma compra mal feita pela internet? Rodrigo, primeiramente, é até bom entrar nesse assunto, que a gente teve algumas dúvidas via WhatsApp referente ao produto que ele comprou e o prazo era 15 dias e o produto não chegou nem em 20. Devido à paralisação, aí cabe o consenso do consumidor também, saber que os caminhões estavam todos parados e não conseguiram passar. Então, de fato, quem comprou nesse período ou um pouquinho antes, vai haver sim essa demora. Se atentar sempre na segurança do site. Você conhece o site que você está comprando? Sempre é bom atentar referente a isso. É um site de confiança, se você já comprou, pergunta para o vizinho, pergunta no PROCON, faz a pergunta via WhatsApp, se aquele site é de confiança e pode sim, em primeiro passo, fazer e adquirir o produto daquele site. Acontecendo isso, verifica realmente se o produto é o produto desejado, é a cor desejada, a voltagem do produto, se for um eletrodoméstico, e o tamanho do produto. Embora que o produto comprado via internet, o consumidor tem 7 dias de arrependimento e pode, sem motivo, apresentar novamente o pedido à empresa dizendo que ela quer devolver o produto se não se agradou. Então chegou na casa, não gostei, independente do motivo, mesmo que serviu lá a roupa e tal, pode devolver, tem 7 dias de arrependimento, diferente de uma compra feita na loja física, né, doutor? Isso, na loja física não tem o direito de arrependimento. Na internet, o consumidor não viu o produto, então ele pode ter esse direito de arrependimento. Sempre lembrando, Rodrigo, que quando chegou o produto na sua casa,
faça a abertura do envelope, da caixa, porque pode haver que o produto não está dentro e depois como é que vai reclamar que o produto chegou. Então, abre na frente do entregador, já abre o produto, confere, verifica se é aquilo que pediu. E aí depois sim, ele pode fazer ele pode ter o direito ao arrependimento durante 7 dias e fazer a devolução se ele não gostou. Mas para constatar que o produto chegou, faça na hora, até para depois não criar dor de cabeça. Doutor, para a gente finalizar, já que você assumiu recentemente o PROCON, alguma ideia, algum projeto que pretende colocar em prática aí nesses próximos meses aí que você deve ficar, ou enfim, anos, não sei quanto tempo vai permanecer, porque sempre tem troca ali na coordenação, né? Mas alguma ideia que pretende implementar no PROCON? Rodrigo, em primeiro momento é o atendimento, a agilidade no atendimento. Hoje o PROCON tem algumas audiências e a demanda está grande, então é colocar essas audiências em dia, é o atendimento rápido ao consumidor, telefone, muitas vezes o telefone está ocupado, então o consumidor acaba indo até o PROCON ou acaba reclamando. Então é esse atendimento, é a rapidez no atendimento. Após isso, aí as fiscalizações todas, que essa semana inclusive já vai ter fiscalização, e aí continuar caminhando o PROCON e os projetos que estão lá na frente, né, para serem implantados. Fiscalização em alguma área específica, doutor? Agora, no Dia dos Namorados, então, a gente vai começar a fiscalizar as empresas, os preços, os preços expostos ou não, quais as lojas que estão com preço exposto ou não estão, mas é mais a orientação em si, né? Muito bem. E o telefone, só para a gente finalizar, quais são os telefones? Tem vários aí, tem que até fazer uma colinha aqui, né, doutor? O WhatsApp, que é muito importante, certo. é o 99920 0083. 99920 0083. 0083. Ele nós temos um profissional que atende ele das 9 às 2 horas da tarde. Então, às vezes, o consumidor entra em contato às 3 horas da tarde, não vai ser respondido, no outro dia vai ser respondido a ele. Certo. Tá? Via e-mail, que é o procon@blumenau.sc.gov.br, e o site do PROCON também. O site do PROCON ali na prefeitura, né? Isso. O site da prefeitura vai para o link do PROCON, né? Isso. E também, E o telefone? pessoalmente. Qual é o telefone? O telefone nós temos 151. Muitas vezes, dependendo da região que o consumidor está, o 151 acaba não caindo no PROCON de Blumenau. Até porque o 151 é estadual. Ele acaba caindo em outros PROCONs, da cidade, Gaspar e outras cidades. Então, sempre é bom atentar. Quando ligou, pergunta se é de Blumenau também. Pode ocorrer de cair em outra cidade. Então, ele já diz, não, é de Blumenau e eu vou fazer a ligação novamente. Mas 151 é para falar com o PROCON de forma geral, né? Isso. Nós temos o telefone interno, que é o 3326-6746. 3326 6746. Esse é diretamente no PROCON. Então, se a pessoa entrou em contato via 151 não conseguiu atingir a linha de Blumenau, então ele pode entrar em contato com esse telefone. Tá bom. E o horário de atendimento qual que é ali na Avenida Beira Rio, do lado da prefeitura? É das 9 às 4, não fechamos o almoço. Das 9 às 4 e o atendimento é por ordem de chegada. Isso. A gente tira a senha e é por ordem de chegada. Tá bom, doutor. Obrigado pela participação. Sucesso aí na frente do PROCON. Obrigado, Rodrigo. Uma boa tarde. Boa tarde, André Cunha, que foi o nosso convidado aqui nesse segundo bloco do Comunidade, o novo coordenador do PROCON de Blumenau. A gente está fechando aqui o programa, então. Obrigado você pela companhia na TVL, que é o canal da comunidade. Continue com a gente aqui na nossa programação. E até uma próxima. Tchau, tchau.